Vamos dar continuidade ao assunto de trocas de calor, agora fazendo algumas questões, resolvendo aí algumas questões. Quero fazer uma observação que no vídeo anterior eu falei sobre a capacidade térmica e, gente, desculpe, eu apresentei a unidade de medida errada. Eu botei caloria por grama e a correta é caloria por grau Celsius. Não esqueçam, capacidade térmica, caloria por grau Celsius. Capacidade térmica, caloria por grau Celsius. Acontece, a gente erra de vez em quando. Essa questão diz o seguinte: um corpo de massa 800 gramas é aquecido por uma fonte cuja potência constante é de 300 calorias por minuto. Sabendo que a variação de temperatura ocorre segundo o gráfico ao lado, calcule a capacidade térmica da substância que constitui o corpo. Fazendo aqui algumas observações. Eu botei ao lado porque no livro está ao lado, certo? Mas eu botei o nosso gráfico abaixo por conta do espaço, para a gente poder apresentar tudo nesse pequeno quadrinho que nós temos, tá bom? Para a gente poder resolver essa questão, vamos interpretar. Eu tenho uma fonte que vai aquecer um determinado material e esse material tem uma massa. E a massa dele é de 800 gramas, como está destacado aí. Bem, essa fonte, ela tem uma potência de 300 calorias por minuto, ou seja, a cada 1 minuto, essa fonte fornece 300 calorias de calor para o material. Nós temos um gráfico, e esse gráfico, através dele, nós vamos observar o que? A variação de temperatura, certo? Para a gente poder calcular o que é pedido. E o que é pedido? A capacidade térmica. E o que a gente precisa para calcular a capacidade térmica? Eu posso calcular a capacidade térmica através da quantidade de calor que o corpo recebe ou perde, dividido pela sua variação de temperatura, certo? Q sobre ΔT. Mas também eu posso calcular a capacidade térmica através da massa multiplicado com o seu calor específico. Veja que a questão me deu o valor da massa, mas não me disse de que material se trata e nem me deu informações para eu poder calcular o calor específico. Então, eu não vou através desse raciocínio, eu vou através do raciocínio que é mais fácil para mim. Veja, a questão me deu a potência, 300 calorias por minuto. Então, eu preciso saber quanto tempo essa fonte ficou aquecendo esse material para eu saber a quantidade de calor. E eu vou obter essas informações através do gráfico. Aí eu vou ter a quantidade de calor. Também preciso saber da variação de temperatura. O quanto esse corpo sofreu de mudança de temperatura em um determinado tempo quando recebeu essa quantidade de calor. Aí, como ele passou um certo tempo recebendo calor, ele sofreu uma variação de temperatura que também vai ser dada pelo gráfico. Então, vamos tirar aqui os nossos dados. O que é a potência? O trabalho realizado em determinado intervalo de tempo, certo? Por um determinado intervalo de tempo. E esse trabalho aí vai ser o quê? Vai ser a transferência de energia para o corpo em um determinado tempo, que corresponde a 300 calorias por minuto. Tá aqui. O gráfico me apresenta o quê? A variação de temperatura. Então, eu posso observar o seguinte, que no momento inicial que eu comecei a aquecer esse corpo, a temperatura dele era de 50 graus Celsius. Depois de 40 minutos, a temperatura passou a ser 100 graus Celsius. Então, eu posso observar que ele sofreu uma variação de temperatura de 50 para 100. E essa variação de temperatura é obtida como? Pegando a temperatura final e subtraindo a temperatura inicial. A temperatura final é 100, a inicial é 50, então vai ficar que 100 menos 50 é 50 graus Celsius. Então, houve uma variação de temperatura de 50 graus Celsius em 40 minutos. Mas quanto de calor esse corpo realmente recebeu? Para saber quanto de calor esse corpo realmente recebeu, eu vou analisar a informação da potência que foi fornecida. A cada minuto, ele vai receber 300 calorias.
vai fornecer, a fonte fornece 300 calorias, ou seja, o corpo recebe 300 calorias. Só que essa fonte ficou ligada, funcionando aí por 40 minutos. Então, qual foi a quantidade de calor total que o corpo recebeu? Essa quantidade de calor eu vou chamar de X. Aí eu faço meio pelos extremos aqui, ó. Vai ficar aqui 1 vezes X é X, 300 vezes 40, tá armadinho aqui, vai ser igual a 12.000 calorias. Isso aqui é a quantidade de calor fornecido nessa situação. Agora que eu sei a quantidade de calor e sei a variação de temperatura, eu calculo a capacidade térmica. A capacidade térmica vai ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Já ia confundir isso aqui com tempo, certo? A capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Parece demais, né? Mas a gente acaba confundindo. É tempo, T minúsculo. Temperatura, T maiúsculo. Por isso que a gente usa essas diferenças com relação a grandezas que iniciam com a mesma variável para a gente poder fazer a diferença de uma com a outra. Então, vamos substituir aqui o valor. Vai ficar 12.000 dividido por 50. Então, eu vou dividir esse valor por esse. Corta aqui os dois zeros, certo? Para simplificar, estou dividindo tudo por 10. Então, vai ficar 1.200 dividido por 50. Por 5. E fazendo essa divisão aqui, eu vou obter o valor de 240. Então, a capacidade térmica desse corpo vai ser de 240 calorias por grau Celsius. Gente, capacidade térmica, caloria por grau Celsius. Capacidade térmica, caloria por grau Celsius. Desculpe meu erro no primeiro vídeo. Aliás, no vídeo anterior, certo? A gente grava tudo de uma vez e não consegue fazer cortes. Eu ainda não aprendi a fazer os cortes. Para ir tirando os erros. Então, ficou com erro, mas eu estou corrigindo. Capacidade térmica é caloria por grau Celsius, ok? Então, aí resolvida mais uma questão, certo? E vamos para a próxima. Bem, está aí o nosso próximo exemplo. Bem simples ele, certo? Bem fácil de interpretar também. Diz o seguinte: um bloco de ferro com massa de 600 gramas está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, eu tenho um corpo que ele é constituído por massa de 600 gramas e no momento que eu comecei a observar ele tinha uma temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, uma temperatura inicial. Como ele é constituído de ferro, ele tem um calor específico. O calor específico do ferro é de 0,114 calorias por grama vezes grau Celsius. Com isso, na letra A, nós queremos fazer o quê? Qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que a sua temperatura passe de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius? Então, eu quero saber a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para esse corpo, para esse material de ferro, para que a temperatura dele saia de 20 e passe para 50, ou seja, sofra uma variação de 30 graus Celsius. Então, com isso, nós vamos aí partir da equação fundamental da calorimetria para poder calcular a quantidade de calor, certo? Então, veja. A quantidade de calor vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Na leitura, a gente vem e tira os dados. Vimos que a massa do corpo é de 600 gramas. Quando nós começamos a observar esse corpo, ele tinha uma temperatura de 20 graus Celsius. E eu quero saber quanto de calor vai ser preciso ceder a esse corpo para que essa temperatura chegue a 50 graus Celsius. Neste caso, eu vou observar aqui a variação de temperatura. A variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, vai ser 50 menos 20. Fazendo essa diferença aqui, eu chego que a variação da temperatura vai ser de 30 graus Celsius. Então, quanto de calor eu vou ceder para um corpo de 600 gramas para que ele sofra a variação de 30 graus Celsius, sendo que este corpo ele é de ferro, cujo calor específico é 0,114 calorias por grama vezes grau Celsius. Olha, unidades todas correspondendo, certo? Não precisa se
transformar nada, só colocar na fórmula. Então, vai ficar que a massa vai ser 600 vezes 0,114 vezes 30. Aqui eu fiz aos pouquinhos, certo? Eu multipliquei primeiro esse valor com esse. 600 vezes 0,114. E essa multiplicação vai dar 68,4. Se você não sabe fazer a multiplicação, veja o nosso vídeo que explica como fazer multiplicação com números decimais. Fazendo aqui essa multiplicação, vai dar 68,4, certo? E agora eu venho e multiplico com 30, que é o valor da variação de temperatura. Fazendo essa multiplicação, eu vejo que a quantidade de calor vai ser de 2.052 calorias. Então, esse corpo, para que ele sofra uma elevação de temperatura de 30 graus Celsius, ele vai precisar receber 2.052 calorias, certo? A letra B já quer saber qual vai ser a quantidade de calor, ou seja, é a mesma situação da primeira. Quero calcular a quantidade de calor que esse mesmo bloco vai receber, aliás, deve ceder. Agora ele vai perder calor. Veja, a situação é diferente. Aqui ele ganhava, agora aqui ele vai perder calor. Quanto de calor esse bloco deve ceder para que a sua temperatura varie de 20 graus Celsius para menos 5 graus Celsius? Ou seja, vai haver uma diminuição de temperatura. Então, ele vai estar perdendo calor, certo? Tiramos os dados. É o mesmo corpo, então a sua massa é 600 gramas. O que vai diferenciar aqui vai ser a variação de temperatura, que antes era 20, depois passou para menos 5 graus Celsius. Está aqui o cálculo da variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial, menos 5, menos 20. Aí vai ficar, ó, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, a variação da temperatura vai ser menos 25 graus Celsius. Muitos alunos, infelizmente, os que eu trabalho, eles têm essa dificuldade de fazer aqui essa soma algébrica, certo? E tem que levar em consideração o sinal para a gente poder ver se vamos somar, subtrair, considerar o sinal maior e tudo mais. Temos um vídeo explicando o jogo do sinal, a soma algébrica, ok? Então, veja, soma os valores e repita o sinal. Isso porque os sinais aqui são iguais. Então, essa aqui vai ser a variação de temperatura. E o calor específico? 0,114 calorias por grama vezes graus Celsius. Só vai mudar aqui a variação de temperatura, ok? É o mesmo corpo, mesmo calor específico, mesma massa, tudo ok. Então, vamos para a equação fundamental da calorimetria, para saber essa quantidade de calor que ele vai ter que ceder. A massa 600 vezes 0,114 vezes menos 25. Os valores negativos é sempre recomendado que você coloque no parênteses, ok? Multipliquei este valor com esse, que deu 68,4, e agora eu pego 68,4 e multiplico com o menos 25. Multipliquei aqui 68,4 vezes 25, que vai dar 1.710. Aí a gente faz o jogo de sinal da multiplicação. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Diferente por quê? Porque isso aqui é mais, isso aqui é menos. Sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Então, a quantidade de calor que o corpo ele vai ter que ceder vai ser de... Esse ceder é compreendido por esse negativo bem aqui, viu? Vai ser de 1.710 calorias. Okay? Eu entendo que ele está cedendo por causa que a quantidade de calor deu negativo. Ok? Então, anotem tudo, como eu já falei, no caderninho de vocês, na matériazinha de física, para que vocês estudem e compreendam melhor esse assunto. Façam outras questões, certo? Para que vocês possam aprofundar mais ainda com o conteúdo. E a gente se encontra até a próxima. Não esqueçam de curtir o vídeo, dar o like de vocês, certo? Para a gente ter um feedback, fazer os comentários que são importantes para a gente ir melhorando nas nossas aulas. Então, obrigada pela participação de vocês, pela atenção aos conteúdos que ajudam muito vocês e até a próxima. Tchau, tchau!